Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, bibliotecária da Biblioteca do Campus de Araras da UFSCar, a BAR. Chegamos ao último dia do nosso evento, da Semana Acadêmica da Biblioteca. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesses dias. Esperamos que tenham aproveitado bastante o conteúdo de todas as palestras. Lembrando que todas elas ficarão disponíveis aqui no canal, para que assim as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir possam assistir. Hoje iremos assistir à palestra Organização dos Estudos em Tempos de Pandemia. Aproveitem essas dicas e uma ótima palestra a todos. Um grande abraço. Boa tarde, eu sou a Camila, sou estudante de Psicologia na UFSCar e faço parte do ProEstudo. A gente foi convidado, para participar desse evento da Semana Acadêmica da Biblioteca do Campus de Araras. Então, muito obrigada pelo convite. A gente vai trazer alguns temas relacionados ao estudo e principalmente no contexto do ensino remoto, agora na pandemia. Então, espero que vocês aproveitem e vamos lá. Bom, para iniciar, o ProEstudo, ele é um programa de extensão da UFSCar, ele é feito em parceria com a Prograde e o Departamento de Psicologia, então ele é composto por estudantes e docentes da psicologia na UFSCar. Ele foi criado em 98 e chefiado pela doutora Ana Lúcia Cortegoso. A criação dele é para tentar minimizar algumas questões como a repetência e a evasão universitária. Mas por que a gente faz isso, né? A gente tenta, por meio das nossas atividades, atender os alunos de graduação e pós-graduação da UFSCar para desenvolver e aprimorar o seu repertório de estudo. Dessa forma, a gente tenta preparar esses estudantes para ter um melhor desempenho e que também isso continue para as demais atividades acadêmicas e profissionais desses estudantes. E a gente faz isso por meio das nossas atividades, que são atendimentos individuais, palestras, oficinas, e também a gente desenvolve alguns conteúdos nas nossas redes sociais. Então, ali está nosso Instagram e Facebook, eu vou deixar o link para vocês na descrição também do vídeo. Na imagem, a gente tem a nossa salinha do ProEstudo na UFSCar em São Carlos, que fazia os atendimentos, presenciais. E com a pandemia, a gente também adaptou nossas atividades, então a gente continua fazendo esses atendimentos, só que pelo Google Meet e as palestras também, como essa que a gente está trazendo para vocês. E foi bem importante a gente manter essas atividades nesse período, porque foi o primeiro contato de todo mundo da UFSCar com o ensino remoto. Fazer essas atividades à distância, a gente sabe que é bem complicado. A Paola vai trazer alguns pontos para vocês já. Então, são essas nossas atividades e depois eu passo certinho para vocês os links. Aqui está nosso Instagram, o nosso site e o Facebook. Então, a gente posta bastante coisa legal. Está bem ativo nas nossas redes sociais por conta de fazer essas atividades à distância. Então, tem muitos conteúdos bons lá para vocês conseguirem dar uma olhada depois. Oi, pessoal, eu sou a Paola, sou estagiária do ProEstudo e também sou estudante de Psicologia da UFSCar. E eu estou aqui agora para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de estudar online nesse contexto da pandemia. Pode passar, Cam. Então, acho que a gente pode começar falando sobre as dificuldades, do ensino remoto. A gente estar sentado no computador durante longas horas a fio na frente de uma tela pode gerar muito cansaço, não só físico, por conta da postura, mas também o cansaço mental. É muito difícil também a gente se concentrar por longos períodos de tempo, principalmente porque em casa, assim, quem divide casa com outras pessoas tem muitas distrações, até a própria internet, ela traz muitas distrações para a gente, e também é bem complicado, às vezes, a gente manter uma organização, principalmente na nossa rotina, por estar dentro de casa, às vezes outras tarefas acabam tomando o nosso tempo. Então, como que a gente pode, lidar com essas questões?
Nós do ProEstudo, a gente pensou em algumas soluções para esses problemas e a gente pensou em trazer isso separando o que a gente pode fazer antes, durante e depois das aulas online, né, para a gente poder lidar um pouquinho com essas questões. Então, começando, né, o que a gente pode fazer antes da aula, né, para a gente se preparar para esse momento? É interessante a gente começar pensando um pouquinho na questão da organização. E nesse sentido, é interessante que a gente troque de roupa, porque as roupas, elas sinalizam a atividade que a gente vai fazer. Então, é interessante que você vista uma roupa confortável, né, para você poder assistir às aulas e retire, né, o seu pijama, porque você indica para o seu corpo que você vai sair daquela condição de sono e você vai para uma condição, para uma atividade que você precisa de atenção e precisa se sentir confortável também. Também é interessante a gente organizar o nosso ambiente de estudo, então optar por um ambiente bem iluminado, silencioso e deixar na nossa mesa apenas aquilo que a gente vai utilizar, né? O computador, nesse caso, né, do ensino remoto, às vezes um caderno, uma caneta, um lápis, a depender da atividade que você vai fazer. Também é interessante que a gente prepare ou separe um lanche e mantenha sempre uma garrafa d'água perto, porque eventualmente a gente pode sentir fome ou sede e ter isso fácil acesso, né, perto da gente enquanto a gente está na aula permite com que a gente gaste menos tempo do que ter que levantar para ir buscar e você também fica mais concentrado na aula, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também antes é avisar as pessoas com quem a gente divide casa, né, se isso for o caso, que a gente vai começar uma aula. Então, indicar, olha, agora que eu estou com a porta fechada, eu vou começar uma aula, eu preciso prestar atenção, né? Se você precisar falar comigo, se for alguma coisa muito urgente e tal. Então, dá para fazer esses combinados, né? A depender da relação de cada um, ou como cada um se divide casa ou não. Também uma outra coisa interessante, né, para a gente se preparar para a aula é procurar o link da aula previamente para que a gente possa lidar com imprevistos. Porque às vezes antes da aula a gente fica naquele desespero, meu Deus, cadê o link? Cadê a aula? O que vai começar? Onde é que tá? Então, se você já se preparar previamente para isso, procurar e está tudo certinho, você evita essas situações e também ainda tem tempo caso alguma coisa aconteça. Um outro fator também, que no caso daí entra na questão das distrações, é o celular, né? Que é muito tentador a gente aqui, pegar o celular e ficar mexendo no TikTok por 3 horas e nem ver o tempo passar. E por isso que é importante a gente deixar o celular no silencioso e fora de vista, para que a gente evite que essa distração atrapalhe a gente durante a aula. Uma outra coisa também é fechar as abas do navegador que não vão ser utilizadas. Então, manter só a aba da aula ou do texto que a gente vai ler para que a gente consiga se manter concentrado nessa atividade que a gente vai fazer. Tá, e o que eu posso fazer então durante a aula? Durante a aula, é interessante que a gente se atente à nossa postura, né? Como a gente comentou, ficar sentado por longos períodos é muito cansativo e pode ser prejudicial para a nossa saúde física. Então, é sempre importante a gente dar uma atenção especial para a nossa postura. Inclusive, a gente tem um post na nossa página sobre isso, em parceria com o pessoal da fisioterapia. Então, quem se interessar pode ir lá conferir, é um post bem legal. Também é interessante que durante a aula a gente faça algumas anotações. Isso é considerado um comportamento ativo, porque a gente está de fato engajado em fazer uma atividade e não só ficar ouvindo o que o professor está falando. E isso é importante não só para que a gente armazene, né, o conteúdo, ou então compreenda um pouco melhor e se mantenha atento, mas também ajuda na memorização, né, do conteúdo que está sendo passado. Não precisa anotar tudo que o professor está falando, só o que você está entendendo ou o que você considera mais importante. E uma coisa também para a gente fazer durante a aula são pequenas pausas, porque às vezes a gente tem aulas extremamente longas, de 2, 3, 4 horas, e isso é muito, muito cansativo. Então, é interessante que você faça pausas, até mesmo para arrumar sua postura, né? Fazer um alongamento, dar uma respirada, e também é interessante que a gente veja a possibilidade até de conversar isso com o professor mesmo, do tipo, olha, professor, será que não tem como a gente dar uns 5 minutinhos aqui para a turma? Porque os professores também ficam cansados e é um cansaço, assim, geral, né? Então, é sempre interessante dar uma atenção especial para essas pausas durante longos períodos de aula. E o que a gente pode fazer, então, depois da aula online, né? É interessante que a gente cheque o nosso planejamento. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, sobre o planejamento, a importância e o porquê fazer ele. Mas é importante nesse momento que a gente olhe
para que a gente veja qual atividade a gente vai fazer em seguida, para a gente já começar aquele ritual de preparação, né? Se a gente vai ter uma próxima aula, se a gente vai ter uma outra atividade, se a gente vai ter um tempo livre, então é interessante que a gente cheque o nosso planejamento para ver o que vai vir em seguida. Nesse sentido também, é interessante que a gente reorganize o nosso local de estudo, a depender da próxima atividade, mas também para manter sempre o local de estudo organizado, para evitar as distrações e para que você mantenha sempre um bom local para você se concentrar. Também depois das atividades volta a importância da pausa, né? Às vezes para recuperar um pouco da energia, de tipo, nossa, ufa, acabou uma aula aqui, vamos para a próxima. Sempre importante ter esse minutinho assim para você se recuperar do gasto de energia que foi, né, a aula passada. E também é importante revisar o conteúdo. Isso não precisa ser feito imediatamente após a aula, mas é interessante que em algum momento você dedique um tempo para revisar o que foi passado em aula. Para você aqui, isso pode te ajudar tanto a tirar possíveis dúvidas que você possa ter tido, mas também te ajuda na questão da memorização do que foi passado. E agora o Samuel vai falar um pouquinho para a gente sobre procrastinação. Bom dia, pessoal. Eu sou o Samuel, também sou estudante da UFSCar de Psicologia do quarto semestre e agora sou estagiário do ProEstudo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre procrastinação, né? Eu acho que é a grande vilã quando a gente tenta fazer alguma atividade que nos é pedida, né? Pode passar, Camille. Bom, acho que todo mundo já passou por uma situação igual a do meme, né? De acabar postergando um pouco uma atividade que foi pedida para você, né? A gente define a procrastinação dessa forma, como uma forma de evitar de fazer uma atividade que você considera ruim ou desconfortável de fazer, né? Pode ser tipo uma prova ou uma tarefa que você vai acabar sendo avaliado no futuro. E às vezes nesse negócio de a gente ficar postergando as tarefas, acaba que a gente acaba no final tendo um monte de tarefa para fazer, com uma data de entrega não muito longa, e a gente acaba ficando sobrecarregado de tanta tarefa. Isso pode acabar ocasionando uma questão de ansiedade na pessoa e tal, né? Mas não é só isso, gente. Tem como evitar a procrastinação. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como evitar ela. A principal coisa que você tem que pensar, a principal coisa que você tem que pensar quando você recebe uma tarefa é no tamanho dela, né? Tarefas muito longas, você pode, por exemplo, dividir ela em pequenos pedaços menores e fazer cada pedaço de uma vez, dando datas de término para cada um deles. E no final de cada atividade, você faz alguma coisa que te agrade, né? E você acha legal. Pode ser, por exemplo, assistir uma série ou comer alguma comida que você gosta. Pode ser qualquer coisa, desde que aquilo seja agradável para você. Pode passar. Além disso, a gente pode usar a tecnologia para ajudar a gente um pouco a evitar a procrastinação, né? Agora, aqui eu trouxe alguns exemplos de aplicativos, não são os únicos, tem muitos outros por aí, mas eu achei legal trazer esse daqui. Tem o Forest, né, por exemplo, que ele é muito bom para quem acaba procrastinando muito tempo no celular, né? Acaba ficando muito tempo no celular. E ele funciona tipo da seguinte maneira, né? Você planta uma árvore e toda vez que você não usar o celular, aquela árvore cresce. Também tem o Google Agenda, que é uma ótima forma de você organizar seus afazeres. O Fox To Do, que usa muito da técnica do Pomodoro, né? Para quem não conhece, Pomodoro é uma técnica que você realiza uma tarefa por um determinado tempo, descansa um tempinho e volta a fazer ela logo em seguida. E por último, a gente tem uma Bitica, né? Que é um aplicativo que ele meio que gamifica a sua rotina. Ele funciona como um RPG, né? Você cria um personagem. Esse personagem, quando você vai fazendo seus afazeres, ele vai upando de nível, ele vai ganhando equipamentos, bônus, essas coisas. E no próprio jogo você também pode fazer algumas missões, derrotar monstros, fazer algumas missões, como se fosse um RPG mesmo. A ideia dele é meio que gamificar a sua rotina que você tem. E outra coisa, pode passar, que também ajuda a gente a não procrastinar tanto é ter um bom planejamento e uma boa organização, que a Isa vai falar um pouquinho mais para vocês agora. Oi, pessoal, eu sou a Isabela, participo do ProEstudo também e sou aluna da Psicologia da UFSCar. Vou falar um pouquinho, então, para vocês sobre planejamento e organização
e por que que a gente tem essas duas palavrinhas, planejamento e organização, como coisas muito importantes e caras quando a gente está falando do comportamento de estudar. Então, ao longo da minha fala, eu vou tentar responder por que que é importante planejar e como que a gente faz um planejamento. Pode passar. Antes de eu mostrar para vocês um exemplo do que seria um planejamento que a gente faz no pré-estudo, tem 3 coisas que a gente precisa considerar. A primeira delas é que estudar tem que ser um comportamento regular. Então, você não vai estudar só quando você tem uma prova, você não vai estudar só quando você tem um trabalho para fazer. Porque depois vai chegar perto dessas datas e você vai ter uma tonelada de coisa para estudar, você não vai conseguir dar conta de tudo, e a gente não quer isso, a gente quer que seja um comportamento habitual, regular, que te ajude, não te atrapalhe. E para fazer isso também, como que a gente pega esse comportamento de estudar e deixa ele otimizado? Como o Samuel já falou, a gente pega um grande objetivo e coloca ele em objetivos menores. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho, a gente consegue imaginar quais são as etapas para a gente ter o produto final de um trabalho. Então, não sei, eu vou fazer o desenho de uma árvore. Eu preciso primeiro comprar um papel, preciso comprar lápis de cor, preciso comprar um lápis de desenho, enfim, cumprir já 3 objetivos, só para a tarefa de desenhar uma árvore. E aí, hoje então eu vou construir a parede, vou desenhar a parede, amanhã eu vou fazer o telhado e tal, imaginando que seja um grande desenho, não que eu faria no caso. Mas a gente consegue dividir um objetivo grande em pequenos passos que vão dar o produto final para a gente. Então, isso faz parte de ter um comportamento regular de estudo. São sempre pequenos pedaços que vão chegar ao final da disciplina e a gente vai ter aprendido aquilo que a gente precisa aprender. E, além disso, o plano de estudos precisa prever as atividades a curto, médio e longo prazo. Para que serve prever as atividades? Primeira coisa, para a gente saber qual é o próximo passo que a gente tem que dar, o que a gente tem que fazer depois dessa aula, o que a gente tem que fazer amanhã, depois de ter tido reunião com o supervisor, o que eu preciso fazer agora. Isso ajuda a gente a ter uma visão ampla, um panorama de quais são as atividades que a gente precisa cumprir e, ao mesmo tempo, mas não menos importante, ajuda a gente a reduzir um pouco a ansiedade. Quando a gente tem controle sobre a nossa rotina, sobre as nossas atividades, a gente se sente menos ansioso, porque a gente sabe que a gente está conseguindo cumprir tudo o que a gente precisa, ou pelo menos a gente tem um direcionamento daquilo que a gente precisa fazer, o que é tão importante quanto. Pode passar. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria um planejamento semanal que a gente monta no pró-estudo. A gente cumpre alguns passos para concluir e para construir o planejamento. Então, primeiro a gente conversa com o estudante, mais ou menos, sobre o horário que ele acorda, o horário que ele almoça, que ele janta, que são coisas que acontecem todos os dias, né, eu espero. Depois a gente distribui os horários fixos, então, toda segunda eu tenho aula, toda terça eu tenho aula, enfim, tem o grupo de estudo, tal dia, tal horário. Então, a gente distribui depois todos os horários que são iguais em toda semana. Tendo feito isso, a gente começa a pensar quais são as demandas que ele tem com esses horários fixos. Então, você tem uma aula de genética, você vai ter que estudar genética. E a gente vai pensar num horário nessa semana para você fazer isso, considerando várias coisas. O grau de exigência da disciplina, por exemplo, é um deles. Então, a gente distribui todas essas coisas que estão dentro do comportamento de estudar, e a gente inclui também no planejamento outras atividades que o estudante faz. Então, exercício físico, faço parte de um grupo de estudos, tem uma reunião, inglês, não sei o quê. Então, a gente constrói esse planejamento semanal com o estudante. A gente constrói com ele, não para ele. Porque também tem várias coisas que o estudante precisa informar para a gente quando a gente vai construir um planejamento, que é o que eu vou falar no próximo slide. Quando a gente está construindo um planejamento, tem várias coisas que a gente precisa considerar. Então, um ponto importante é em que horários você estuda melhor. Quando a gente está conversando com o estudante,
Não adianta eu colocar que ele vai estudar 4 horas de manhã, sendo que ele simplesmente odeia estudar de manhã. Então, a gente sempre tem que fazer esse exercício de autoobservação com o estudante, para ele ir percebendo em que horários ele se sente melhor estudando, em que horários ele acha que rende mais, que ele está mais concentrado, que é outro ponto, por quanto tempo ele consegue se manter concentrado. Acho que o pessoal já falou da importância das pausas. As pausas, elas não são importantes só para a questão de você retomar a concentração, ou só para você dar uma refrigerada no cérebro, mas é importante também para a nossa coluna. Então, as pausas são importantes e elas fazem com que a gente consiga retornar para o estudo mais concentrado, porque depois de algum tempo a gente vai perdendo a concentração, é normal. As interrupções devem ser feitas quando a gente terminou um pequeno objetivo. Então, sua mãe chegou em casa com compras para limpar e guardar, você está lendo um parágrafo, tenta terminar esse parágrafo antes de sair para ajudar. Por quê? Porque a hora que você voltar, você vai ter que retomar o parágrafo tudo de novo, porque você parou no meio. Isso fica não só improdutivo, como também cansativo. Se toda pausa que a gente fizer, a gente tem que começar um pouco antes de onde a gente parou, isso vai virando uma atividade muito longa e, por consequência, uma atividade não prazerosa. A gente precisa dar preferência para as matérias mais difíceis, isso acho que faz todo sentido para todo mundo, tem coisa para a qual a gente precisa se dedicar mais, então a gente coloca também no planejamento tempo a mais para aquilo que o estudante considera necessário. Estudar apenas nos horários de estudo, eu sei que parece absurdo, assim, nossa, vários horários livres, como assim isso é possível? Sim, isso é possível e é necessário, porque o descanso e o lazer, eles fazem parte da nossa vida e eles devem ser respeitados. A gente não consegue cumprir com as nossas obrigações e as nossas responsabilidades se a gente não tiver o mínimo de motivação, o mínimo de prazer na nossa rotina. Então, estudar só nos horários de estudo e respeitar o tempo de descanso e de lazer. E, além disso, a gente pode tentar deixar o estudo agradável, estudando com outras pessoas, online, fazendo atividades prazerosas depois das sessões de estudo, como o Samuel falou, e inventar formas diversas para estudar, por exemplo, gravar sua própria voz sobre aquele conteúdo e escutando enquanto você caminha, alguma coisa assim. Tem várias coisas que a gente pode fazer para tornar o estudo menos chato e menos cansativo, especialmente nesse contexto online em que a gente está sozinho, a gente não consegue conversar constantemente com os nossos amigos e tal. Então, é horrível, mas dá para ser menos horrível. E o último ponto que eu considero importante dizer é para deixar o planejamento em um local visível. Porque se toda vez que você for planejar e checar a sua semana, você ter que entrar na planilha que está dentro da pasta, dentro da pasta, dentro da pasta, ao longo do tempo você vai parar de buscar esse planejamento, porque até você encontrar e até você olhar já foi um tempo e ele vai acabar sendo esquecido. Então, você pode desenhar o seu planejamento, né, fazendo um papel, você pode imprimir, deixar na tela de fundo do computador, enfim, mas que ele fique visível, que ele sempre esteja ali perto de você, para você conseguir ter uma visão mais rápida daquilo que você precisa fazer, e não perder tanto tempo assim. Pode passar. A gente tem vários posts sobre planejamento no Instagram e no Facebook, então tem várias dicas importantes, um pouco das que eu falei, né? E também outras. Então, seria legal se vocês entrassem na página, dessem uma olhada, porque realmente tem coisas que parecem óbvias, mas não são tão óbvias assim, que realmente podem fazer a diferença. Pode passar. E também no site do ProEstudo tem várias orientações e tem orientações também sobre o planejamento, inclusive a planilha para vocês terem um modelo de como a gente faz com os estudantes nos atendimentos individuais. Pode passar. E a Camila vai falar de gerenciamento de tempo agora.
Isso, pessoal, para a gente trazer aí umas últimas dicas e orientações para vocês. É sobre gerenciamento de tempo. É uma habilidade muito importante, principalmente agora que a gente teve a nossa rotina muito alterada do que a gente já estava acostumado. Muitos voltaram para a casa dos pais, não tem muito horário quando a gente está com a família. É difícil a gente fazer as coisas no nosso tempo, mas gerenciar ele é algo muito importante para esse momento e pode ajudar muito na questão do planejamento, que a Isa falou, na nossa organização, e até mesmo na procrastinação, que foi um tema que o Samuel trouxe. Então, para a gente gerenciar o nosso tempo, vamos pensar aí em 4 temas, que vai ser o autoconhecimento, a prioridade, o tempo e o planejamento. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que dar para a gente gerenciar melhor nosso tempo e nossas tarefas vai ser se autoconhecer. Então, faça essas perguntas para você mesma, tente se analisar aí. Quais momentos do dia eu sou mais produtivo, em quais eu sou menos. Como a Isa falou, tem algumas atividades que a gente acaba tendo mais dificuldade, demandando mais tempo, então já comece a refletir quais atividades talvez você não goste tanto e demore mais para fazer, que exija mais um tempo seu na sua rotina. O segundo passo vai ser a gente estabelecer prioridades, que é definir uma ordem para a realização dessas tarefas. Então, pense nas urgências que você tem, o que você precisa entregar antes, qual matéria você precisa estudar por mais tempo, por mais dias, quais têm mais provas, mais trabalhos. Talvez a gente tem bastante trabalhos em grupo, acho que pode ser frequente em muitos cursos. Então, essa questão de fazer essas definições antes, né, que primeiro você precisa organizar uma reunião com o seu grupo, encontrar com eles e depois dividir as tarefas. Então, tudo isso demanda etapas, né, como a Isa comentou, de dividir tudo isso. E você organizá-las dando prioridades é bem importante. O outro passo é estabelecer um tempo. Então, depois de você ter, né, esse autoconhecimento sobre você, o momento do seu dia, a quantidade de tarefas e o tempo que você demanda para cada uma delas, e também a prioridade, a urgência de cada uma, você vai estabelecer um tempo para a realização delas. Então, aquela disciplina que você já sabe que você tem mais dificuldade, você vai estabelecer um maior tempo para estudar. E é importante que esse tempo seja bem definido mesmo. Você vai pegar e dividir um relatório. E no dia de hoje você vai fazer a introdução dele, vai demandar de você 30 minutos para fazer isso. Realmente defina sobre um tempo sobre ela. Então, 30 minutos para a introdução do meu relatório. Ou vou estudar tal matéria, 1h30 para o estudo dela no dia de hoje. Então, tente deixar isso bem definido para você conseguir realmente manter esse tempo que você definiu quando você for realizar cada uma dessas tarefas. E, por último, seria o planejamento. Então, depois de você ter feito os outros passos, você vai realmente registrar os seus planos para o dia ou para a semana e definir o tempo para cada um deles. Então, como você já realizou todas as outras tarefas e você já demandou um tempo se planejando para isso, realmente tente cumprir o que você buscou planejar. A gente sabe que muitas coisas podem interferir, né? Principalmente agora que a gente está em outra situação, que talvez tenha muito mais atividades para a gente realizar, e às vezes a gente esquece de uma, e aí um amigo lembra e você tem que incluir aquela atividade no meio da sua rotina. Então, todas essas dicas é mesmo para a gente refletir mais sobre como a gente se organiza, qual o tempo que a gente gasta em cada tarefa, dividir essas tarefas para poder fazer em pequenos passos, assim, para a gente não ficar tão sobrecarregado. Como o Samuel deu a dica, tem alguns aplicativos, né, que podem ajudar. O método Pomodoro, ele consegue definir bem um tempo para cada tarefa, então se você funcionar dessa forma de faz 25 minutos e para 5, pode ser uma boa opção para você. E, no geral, era mais isso. São passos bem simples até, que a gente acha, como a Isa falou, meio óbvio, mas
definir certinho é uma grande mudança, assim, e cumprir todas essas dicas, pode fazer uma grande diferença realmente, principalmente agora que as coisas são bem diferentes e tudo está sendo remoto. Então, a gente encaminha para o final da nossa palestra. Queria agradecer muito o convite. É bem legal a gente poder atender pessoas que são de outro campus da UFSCar. A gente espera muito que vocês tenham gostado e que a gente tenha ajudado vocês nesse momento, que não está fácil. E, por fim, eu vou trazer aqui alguns links, né? A gente está bastante ativos nas nossas redes sociais, como eu tinha falado, então na descrição tá os links certinhos. E como eu falei no começo, a gente manteve nossos atendimentos individualizados, então eles estão sendo realizados de forma online. E para se inscrever, você só precisa preencher um formulário, então vou deixar o link do formulário também para vocês, se vocês tiverem interesse em passar com algum dos nossos membros da equipe e realizar esse planejamento mais individualizado, pensando nos seus compromissos, suas responsabilidades, as suas dificuldades. É bem importante fazer esse processo e ter alguém para ajudar, ainda mais da nossa universidade, a gente está disponível para vocês. Então, vou deixar também esse formulário. E se você faz parte de algum grupo, você é de algum curso da UFSCar, alguma extensão e quer que a gente faça uma palestra para vocês como essa, é só se inscrever também pelo formulário de solicitação de palestras. Então, vou deixar o pessoal se despedir. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações e a gente se vê numa próxima. Tchau, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem nossos conteúdos e sintam-se à vontade para marcar um atendimento, passar pela equipe. A gente está aí a serviço de vocês, de toda a comunidade UFSCar. Espero que vocês aproveitem o que a gente tem a oferecer.